Em 1767, o rei Carlos III da Espanha expulsou os jesuítas do Chile, temendo que os jesuítas lhe roubassem o reino. E dentre os jesuítas expulsos estava um padre de origem judaica, o padre Manuel Lacunza, o qual foi para a Itália em 1768 e publicou na Espanha, em 1811, o livro A Vinda do Messias em Glória e Majestade. Anos mais tarde, em 1827, o ministro presbiteriano, o escocês Edward Irving, traduziu e publicou as ideias de Lacunza na língua inglesa. Após essa publicação, em 1830, Irving foi expulso do presbitério em Londres, tendo sido acusado de heresia e criando assim uma nova igreja, a Igreja Católica Apostólica Carismática. Irving tinha como membro de sua igreja Margaret MacDonald, uma jovem neófita de apenas 15 anos de idade, a qual, depois de tanto ouvir os discursos de Lacunza e de Irving, teve diversos sonhos, nos quais se diziam que Jesus voltaria em 2 vezes, depois haveria o milênio, e não haveria tribulação para o povo de Deus, como os cristãos atuais diziam. Irving havia se especializado em escatologia, a doutrina dos acontecimentos do fim do mundo, e se julgava conhecedor dos assuntos apocalípticos. Irving então juntou tudo isso e divulgou esses ensinos no jornal O Relógio Matutino. Nessa mesma época apareceu William Miller, fundador das doutrinas adventistas, o qual previu que o retorno de Jesus se daria entre 1843 a 1844. Quando percebeu que Cristo não veio, Miller tratou rapidamente de mudar as suas ideias e as suas datas, e inúmeros seguidores o abandonaram. Porém, um grupo permaneceu e fundaram assim a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tempos depois, em 1859, um maçom, John Nelson Darby, estudante de direito, pregador anglo-irlandês, organizou as ideias do padre jesuíta Lacunza, de Irving, de Margaret MacDonald. Darby ensinou que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação, que para ele duraria 7 anos. E Darby também reinterpretou a Bíblia, criando as doutrinas dispensacionalistas. Os ensinos de Darby foram amplamente disseminados ao redor do mundo quando um pseudo-advogado maçom norte-americano chamado Sir Scofield publicou a Bíblia de Estudo Scofield. Segundo relatos da época, Scofield foi um advogado maçom, acusado de corrupção e que se entregou à bebida e, como consequência, separou-se de sua esposa e de seus filhos, abandonando-os. Tempos depois, se tornou membro da Igreja Congregacional e trabalhou com Moody. Scofield divulgou amplamente o sistema teológico desde Lacunza até Darby, o qual afirmava que o retorno de Jesus Cristo ocorreria antes da grande tribulação e, portanto, os cristãos não deveriam preocupar-se tanto assim. Após ter sido ordenado, Scofield casou-se novamente e passou a fazer conferências bíblicas e distribuindo na América cursos bíblicos por correspondência. Scofield imitou Charles Taze Russell, o fundador da seita Testemunhas de Jeová, o qual afirmava que Jesus voltaria de modo invisível em 1874, seguido por um outro retorno em 1914. Em 1909, Scofield publicou a primeira edição da Bíblia que leva o seu nome. Ele foi patrocinado por banqueiros que tiveram interesse de que essa nova doutrina fosse divulgada. Entre eles estava Henry Drummond, um rico banqueiro inglês e envolvido com ocultismo e práticas de hipnose. Foram distribuídas nos Estados Unidos gratuitamente milhares de cópias dessa nova Bíblia de estudo, a Bíblia de Estudo Scofield. A partir desta nova crença, mudou-se a mentalidade dos cristãos americanos e, em seguida, de todo o mundo. A maior parte dos cristãos passaram a crer que não mais passarão pela grande tribulação, e se não forem arrebatados na primeira vinda de Cristo, poderão ser na segunda vinda. Juntando-se a isso, surgiu o escritor de ficção Tim LaHaye, que popularizou através de livros e diversos filmes as ideias da Bíblia de Estudo Scofield. E Tim LaHaye lançou também a sua própria Bíblia, a Bíblia de Estudos Tim LaHaye. Os filmes de Tim LaHaye são ficção, como ele mesmo diz,
e mostram as ideias de Lacunza, de Irving, de Miller, de Darby, de Scofield, os quais afirmam que a vinda de Jesus, isto é, o arrebatamento, não será visível, mas será um rapto, uma espécie de sequestro, e que os cristãos que não forem arrebatados poderão ir na segunda vinda ou nos 1000 anos que seguirão. Aqui é o pastor Marcos Granconato, obrigado pelo envio do vídeo. E deixa eu só lhe falar rapidinho sobre esse assunto. Existe no meio teológico reformado aliancista, existe uma prática já de séculos, na verdade, que parece ter se perpetuado nesse contexto. É ruim falar isso porque eu sou calvinista, mas eu não sou calvinista aliancista, eu sou calvinista de Dort, mas eu noto que no meio calvinista aliancista existe essa prática. A prática consiste, é uma prática feia, reprovável, anticristã, consiste de trazer sobre os oponentes doutrinários em algum aspecto, alguns oponentes que não fecham plenamente com alguns pontos da teologia aliancista, trazer sobre eles uma pecha de heresia, ou a manchar o caráter deles, ou atribuir a eles uma crença que eles não adotam, a fim de destruir totalmente a visão contrária a eles. Isso aconteceu com o próprio Jacobus Arminius. Jacobus Arminius foi fortemente injustiçado pelos calvinistas da universidade. Para você ter uma ideia, ele era um homem santo, reto, um homem íntegro, sincero na exposição de suas questões, de suas dúvidas. E o que fizeram com ele foi algo vergonhoso. Chegaram a publicar panfletos com o nome dele, como ele sendo o autor desses panfletos. E ele teve que escrever uma defesa contra isso, dizendo: olha, eu não sou o autor dessas coisas, eu nunca escrevi isso, nada disso. E ele teve que lutar terrivelmente contra esse tipo baixo de mentira e de oposição. Uma outra vítima desse tipo de procedimento foi o fundador do seminário de Dallas, o Dr. Lewis Sperry Chafer. Ele foi acusado pelos aliancistas de ensinar duas formas de salvação, uma pela fé e a outra pelas obras, dizendo que, segundo eles, afirmando que o Chafer dizia que no Velho Testamento as pessoas eram salvas pelas obras, porque o sistema dispensacionalista dele ensinava isso. Lewis Sperry Chafer teve que escrever também uma defesa, dizendo: olha, eu jamais disse isso. Ele chegou a dizer: olha, eu não concedo a ninguém o primeiro lugar na defesa da salvação pela fé somente. Jamais isso me passou pela cabeça. Mas eles insistiam, acusando ele dessas coisas que ele jamais havia ensinado. Então, me parece, há outros exemplos também, que eu já enumerei alguns aí no passado, que agora não me vem à mente no momento. Estou aqui gravando rapidinho para você. Eu já fui vítima, eu que, claro, sou um personagem de pouco conhecido, né? Mas eu já fui vítima várias vezes de ataques assim, de pessoas dizendo que eu não cria na plena divindade de Cristo, para tentar destruir a minha visão escatológica, meu sistema hermenêutico, o dispensacionalismo, que eu não cria na divindade de Cristo, afirmavam isso. Afirmaram já, o pessoal da Vinac afirmou que eu estava propondo teologia da prosperidade e que eu era um inimigo, alguma coisa assim, de crentes que moravam na favela, por causa de uma declaração que pinçaram de uma conversa informal que eu estava tendo com uma pessoa.
Eu estava defendendo, explicando uma posição do que o Luiz Saião diz na nossa igreja, a questão de que a conversão tira a favela de dentro do homem, então depois o homem ele sai transformado que ele sai daquele ambiente da favela, eu quis dizer isso, coisa que qualquer cristão normal entende o que eu quis dizer, mas a Vinac fez um estardalhaço enorme, escreveu um artigo me pichando diante do público. Eu sofri ataques terríveis, ameaças. A minha família, até minhas filhas, foram hostilizadas por causa desse trabalho irresponsável, perverso, satânico, mentiroso da Vinac contra mim. E tudo porque eu não fecho com a Vinac no quesito aliancismo. Eles fizeram questão de me difamar e de me prejudicar sem nenhum grau de responsabilidade por uma pessoa que prega a palavra como eu prego, um homem que eu sou uma figura que trabalho com texto de modo sério, expõe a palavra de Deus, você me conhece, e no entanto não tiveram a menor consideração com isso e me difamaram abertamente, e nenhum dos calvinistas levantou um dedo para me proteger, para dizer, irmãos, olha, vamos mais devagar. Acho que ficou claro que o pastor Marcos quis dizer, ninguém me defendeu, nada disso. Só teve uma pessoa de algum destaque que me defendeu, que é um pouco conhecido, que é o músico Estênio Márcios. Ele colocou a cara lá e falou, olha, não é isso, vejam a explicação do pastor Marcos, vocês estão sendo injustos. Ele foi o único que teve coragem de sair na minha defesa. Mas enfim, eles têm esse hábito de fazer isso, infelizmente. Eu lamento por isso. E fizeram isso com esse vídeo, mais uma vez. Por exemplo, todos os personagens que estão ligados ao dispensacionalismo aí são ligados à maçonaria. É o maçom. Curiosamente, né, eu não sei se foi a IPB, alguém da IPB que fez esse vídeo, mas a IPB usa, né? Os membros da IPB usam esse vídeo para divulgar aí mentiras contra o dispensacionalismo. É curioso, porque a IPB, não sei se você sabe, mas a IPI saiu da IPB porque a IPI era exatamente contra a maçonaria. E a IPB defendia a possibilidade do crente ser maçom. Então é estranho que agora usem o termo maçom para tentar denegrir os dispensacionalistas num videozinho como esse, que se não foi feito por membros da IPB, é pelo menos usado por membros da IPB para difamar o dispensacionalismo. Outra coisa, essa conexão de Scofield com bebida, com cachaça e tudo mais, é muito triste ver isso, porque Scofield foi um homem perverso, foi um homem mentiroso, foi preso por golpe, por fraude, por bebida, abandonou a mulher, né, foi embora de casa, deixou mulher, deixou filho, mas ele se converteu 6 anos depois. Não conseguiu restaurar o lar dele, quando ele estava num processo de se tornar pastor, ele já tinha saído de casa já há uns 6 anos, 5, 6 anos, a esposa já tinha separado dele, o processo de divórcio dele já estava em andamento. Mas ele se converteu depois disso tudo, teve uma vida diferente, chegou a se tornar ministro de uma igreja. Então é curioso isso, porque já imaginou se nós fôssemos fazer isso com todo mundo? Né? Se nós fôssemos levantar o passado de alguém antes da conversão, e aí avaliar a teologia da pessoa a partir dos seus tempos de incredulidade? Então nada disso é revelado nesse filminho que tem por propósito apenas denegrir e conectar homens de Deus ao mal. Outra coisa, John Nelson Darby, né? Um santo homem de Deus, um teólogo sério, dedicado e tudo mais, e eles tentam conectar essa figura a uma louca, a uma mulher louca, chamada Margaret MacDonald, que era uma visionária, era uma pentecostal maluca lá, que tinha visões e dizia tolices. E, no entanto, não é dito para ninguém que Darby foi verificar esse movimento, que estavam falando muito desse movimento, mas ele foi lá e ele considerou esse movimento satânico.
Outra coisa, ele escreveu sobre o pré-tribulacionismo 3 anos antes de ouvir falar da Margaret MacDonald. E pior ainda, a Elizabeth MacDonald não era pré-tribulacionista. Elizabeth MacDonald era pós-tribulacionista. Isso fica claro nos escritos dela. Isso é evidente, eu já li os escritos dela, ou pelo menos um escrito dela, em que é claramente pós-tribulacionista. Então, essas coisas todas, esses trabalhos de denegrir alguém, de associar a pessoa com pessoas malucas, perversas, isso aí é a marca registrada desse povo. Isso não é algo próprio de um acadêmico, isso não é algo próprio de uma pessoa que leva a sério a verdade, isso não é algo próprio de pessoas que merecem a nossa confiança e o nosso respeito. Eu sugeriria, o senhor que está aí às voltas com esse pessoal da IPB e tudo mais, né? Que infelizmente não sequer se dispõe a conhecer melhor essas visões todas que criticam tanto, porque aprendem no seminário ali durante um semestre, depois saem dizendo que escutaram. Eu sugeriria que o pastor desse uma olhada num artigo não, na verdade é o capítulo de um livro escrito por um pastor inglês chamado Paul Richard Wilkinson. O Paul Richard Wilkinson, ele me concedeu, pessoalmente, conversando com ele me concedeu o direito de publicar no meu site um livro dele, que a princípio saiu com o nome de For Zion's Sake, por amor de Sião. E agora ele saiu com outro nome, um pouco mais ampliado, o livro um pouco mais ampliado, chamado Understanding Christian Zionism, compreendendo o sionismo cristão. E eu publiquei no meu site, você vai na tarja recursos, ali em recursos você vai no dispensacionalismo, no menu, né? E ali você tem várias opções. Ali um deles é a formação teológica, acho que é isso, de João Nelson Darby. E ali você vai ver você vai ver várias informações interessantes, inclusive sobre esses jesuítas que são mencionados. O texto mostra, do livro mostra que a falta de conexão entre Darby e esses jesuítas. O que chama atenção nesse livro que eu mencionei para você, o que chama muito atenção é a, a, a riqueza de fontes. O Paul Richard Wilkinson, ele cita tantas fontes primárias, cartas, correspondências ali da época, sermões da época, e ele mostra então essas ausências de conexão. Por exemplo, os irvingitas. Darby considerava a doutrina de Irving uma doutrina diabólica, satânica. Ele dizia isso expressamente. No entanto, os aliancistas falam que Darby foi influenciado e apreciava os escritos de Irving. É muito triste ver isso, a falta de informação, a distorção aberta, total da história, sem fundamento nenhum, colocado num filminho irresponsável, mentiroso, que se espalha por aí, enganando as pessoas. Eu diria para você dar uma olhadinha nesse capítulo. É um dos capítulos que nós traduzimos, está em português. Tem inclusive o texto da Margaret MacDonald, mostrando que ela é pós-tribulacionista. Tem lá também, o capítulo está publicado em 3 partes. E eu quero também fazer uma publicação em breve sobre a vida de João Nelson Darby, a trajetória dele, seus estudos, sua família e tudo mais, né? Mas é isso. Uma coisa que deve chamar atenção para nós, né, a questão do pré-tribulacionismo, e que eu gostaria que você refletisse sobre isso, é
O seguinte, existe, eu falei para você sobre aspectos históricos e tudo mais, existe algo a se pensar dentro do pós-tribulacionismo que eu considero uma das opções ortodoxas, assim como o pré-tribulacionismo, o mid-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo, são visões que se encaixam dentro da ortodoxia. Nós não precisamos ofender a posição contrária, nós estamos lidando com seitas, não estamos lidando com heresias satânicas, nada disso. Nós estamos falando sobre posições escatológicas. Nós não temos que denegrir o pós-tribulacionismo ou o pré-tribulacionismo, nada disso. Essas questões são questões de cunho mais secundário. Eu considero o pós-tribulacionismo uma visão que se encaixa dentro dos limites da ortodoxia. E não vejo problema em acolher, em ter comunhão, em andar, em caminhar, em lutar junto com o pré-tribulacionista. Mas eu tenho uma questão que talvez seja bom refletir. Eu não sei exatamente qual é a sua postura, né? Mas é curioso o que a Bíblia fala em Mateus 25. Mateus 25 fala que quando o Filho do Homem voltar, ele se assentará no trono da sua glória. Então haverá um trono aqui, e ele vai se sentar no trono de sua glória. E o versículo 52 diz que todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então, o grande problema que eu vejo aqui é o seguinte: se o arrebatamento ocorreu para o encontro do Senhor nos ares, se o arrebatamento ocorreu exatamente no momento da segunda vinda, o Senhor está voltando, e então a sua igreja vai com ele para o encontro nos ares, e então ele, junto com o seu povo, chegam juntos a este mundo, como a proposta do pós-tribulacionismo. Eu li pelo menos, recentemente, pelo menos um livro pós-tribulacionista que fala sobre isso, né, sobre a igreja indo ao encontro do Senhor como uma comitiva que lhe dá as boas-vindas enquanto o rei chega aqui neste mundo. Então a igreja sai como uma comitiva para recepcioná-lo. E então os dois, a comitiva, que é a igreja e o rei, entram então novamente no mundo, e o rei então ele volta e é estabelecido o estado eterno. Essa visão é defendida. A minha pergunta é a seguinte: se o pós-tribulacionismo está correto, e se a igreja passa pela tribulação e é levada aos céus, e encontra o Senhor nos ares no momento em que ele está voltando, e 1 Tessalonicenses 4, que fala do encontro do Senhor nos ares, se isso ocorre na segunda vinda, exatamente no momento que ele volta a este mundo, então quem são as ovelhas que ele separa dos bodes quando chega aqui e estabelece um trono? Se a igreja já foi levada aos céus no momento da sua vinda, e foi elevada às alturas para o encontro do Senhor nos ares, nos termos paulinos, quando ele se senta naquele trono para separar, quem são essas ovelhas que ele separa dos bodes, se o arrebatamento acabou de acontecer? Então, os anjos saem, né, e trazem ali, separam todos. Como isso pode acontecer se a separação já ocorreu no arrebatamento? É uma dificuldade que eu tenho dificuldade em conciliar dentro do sistema pós-tribulacionista, que eu considero também um sistema ortodoxo. A meu ver, a igreja é arrebatada antes da tribulação, e o evangelho continua sendo conhecido aqui através do testemunho missionário que será levantado por Deus. A Bíblia, o Apocalipse, fala de um forte testemunho missionário que será implementado durante a grande tribulação. Deus vai levantar testemunhas. A igreja arrebatada
Deus então levanta testemunhas, alguns dizem que são 12.000 de cada tribo de Israel, e essas são as testemunhas. Também o evangelho que foi pregado aqui deixará vestígios, bíblias, literaturas, sermões gravados, lembranças, pessoas já evangelizadas que vão se lembrar, e o evangelho então terá um grande avanço durante o período pré-tribulacional. A igreja foi arrebatada durante o período tribulacional. A igreja é arrebatada e conversões começam a acontecer. O Apocalipse fala que uma grande multidão é vista pelo vidente João e ele pergunta: quem são esses? Né? E é respondido: estes são aqueles que vêm da grande tribulação. Ou seja, a grande tribulação será também um período de grande avivamento evangelístico. Haverá grandes conversões, números grandes de conversões. E as pessoas serão transformadas, e então quando o Senhor efetivamente pisar neste mundo, então sim, aí o arrebatamento já aconteceu lá atrás, estes crentes convertidos na tribulação, que passaram pela tribulação, né? Estes sim serão separados dos bodes. O arrebatamento é evento único que acontece antes. As conversões durante a tribulação, esses convertidos não passarão por arrebatamento algum. Mas enfim, então, estão aí alguns pareceres, só para você pensar um pouquinho, umas indicações aí literárias, e a gente vai conversando. Deus abençoe aí o seu trabalho e até a próxima. Tchau, tchau.